Olá, quero te dar as boas-vindas para o podcast A Mente por Trás, onde vamos mergulhar na visão e no modelo mental dos nossos convidados. Este podcast é um oferecimento CDL Vitória e hoje vamos ter aqui um convidado muito especial que vai falar e traduzir um pouquinho sobre as origens e sobre como nós nos identificamos com esse senso de reconhecer o nosso local, de onde nós viemos. Então, hoje, para falar sobre a mente por trás da conexão com as nossas origens, eu tenho aqui Rafael Miranda, participando como nosso convidado. Quero agradecer sua presença, Rafael. Eu que agradeço aí o convite, Márcio. Para mim, estou em casa, né, para bater esse papo aí, para a gente conseguir contribuir de alguma forma aí, dando alguns insights, contando um pouco da nossa história, da mente por trás, né? Maravilha, maravilha. Eu vou chamar de Rafa, porque a gente já chama ele de Rafa, então não vou ficar falando Rafael. Mas o Rafa, ele tem uma proximidade com a CDL Vitória, com a CDL Jovem Vitória ainda mais, né? Sim. E eu acho que é muito bacana a gente poder ter a presença dele, assim, por ele ter um simbolismo dentro do varejo e também um simbolismo aqui para ressaltar esse espaço que o associativismo tem, que a comunhão, que agregar pessoas tem. E a sua história é marcada várias vezes por esse sentido de agregar, de estar junto, de pessoas que vão impulsionando umas às outras. Mas eu não vou ficar apresentando o Rafa, vou deixar para ele se apresentar. Rafa, fala um pouquinho, então, quem é você, quem é o Rafael e por que a gente vai falar das origens aqui? Bem, o Rafa é um vendedor, né? Me considero um vendedor porque em todos os nossos projetos, em toda a minha caminhada como empreendedor, na verdade, eu sempre vendi uma ideia, um ideal, um projeto, né? E assim foi com Origens, como não poderia deixar de ser, né? Sou formado em administração, fiz MBA em gestão empresarial pela FGV, fiz o curso também de Fashion Business no Instituto Marangoni, Paris, né? Que foram ali me dando os pilares, né? E os valores que eu precisava entender para conseguir fomentar a Origens e transformar ela no que ela é hoje. E a Origens, ela é um projeto, né, que hoje a gente tem aqui no Espírito Santo um reconhecimento muito grande da importância dela no movimento, eu diria, né? Ela é mais do que uma marca, mais do que um varejo de moda, mas ela é um símbolo de um movimento que se foi fortalecendo. O que é a Origens para quem não conhece ou para quem está ali, já passou pela loja, mas precisa entender da onde ela surge, o que ela representa? Sim, a Origens ela nasceu para traduzir o sentimento de pertencimento local das pessoas, né? Pelas suas origens, pelas suas raízes, né? E a marca é um meio das pessoas se comunicarem, né, com as outras ou para comunicar os seus valores, para comunicar o seu regionalismo, as suas paixões, né? O nome Origens é o nosso maior legado, porque permite a gente, né, navegar entre as diversas tribos, seja ela do regionalismo, ou da música, ou da brasilidade, dos ritmos e por aí vai, né? Então, acho que o nosso nome permitiu a gente, né, a cada coleção ir traduzindo, né, essas raízes, e certamente foi um movimento que há 13 anos a gente vem fazendo para o capixaba mostrar de fato, né, o seu amor pelo seu local, pelo seu berço. Hoje a Origens ela está presente, como é que é assim, a presença dela aqui no Espírito Santo e a nível Brasil também, porque teve esse momento. Sim. Também em que momento o regionalismo ele expande as fronteiras do Espírito Santo. Esse cenário hoje da Origens, qual o cenário que a gente tem? Hoje a gente está retomando, vamos dizer assim, essa expansão para fora do estado, visto que a gente começou o negócio no mercado multimarcas, né? Então, até 2015, a gente vendia em lojas multimarcas que revendiam Origens. Até então, a gente só tinha uma loja na Praia do Canto, que era uma vitrine ali para a gente, né? Para o nosso representante levar o lojista até a loja, mostrar como é que era a experiência da marca e tudo mais, né? E a gente embarcou nessa jornada depois de 2013, onde a gente já estava em praticamente todos os municípios do Espírito Santo,
né, começamos a receber pedidos de representantes que nos conheceram através de prêmios que nós ganhamos, no Vitória Moda Show, entre outros prêmios, que aí eles procuravam a gente e falaram, pô, cara, a gente precisa de levar a marca de vocês para outros estados, até porque, além da linha regional que a gente sempre teve em nossas coleções, a gente também abordou temas a nível Brasil, como a coleção Água Sagrada, que a gente veio a ganhar um prêmio internacional em Cannes, né, porque a gente associou a campanha, né, a uma ajuda, vamos dizer assim, devolvendo para a sociedade um pouco daquilo que ela trouxe para a gente dentro da Origens, que foi ajudar no resgate de nascentes do Rio Doce, na época da tragédia de Mariana, né? Então, com essa campanha aí sustentável, né, conectada com ONGs, a gente ganhou o prêmio em Cannes, que foi o prêmio Act Responsible, que depois viemos a ganhar também o prêmio Lusófonos Lisboa. Então, são coleções que, falando da importância da água, que na época a gente falava ali, né, da descoberta que a reserva marinha da Ilha da Trindade era a maior reserva marinha do Atlântico, uma das maiores do mundo. Tem toda uma cordilheira submersa. Toda uma cordilheira submersa, com espécies endêmicas que só existem nessa região, né? E também tinha o pilar ali do desastre de Mariana, onde a gente, como forma de protesto, estava ali balizando, né, essa nova descoberta e esse desastre para trazer uma consciência maior para as pessoas da importância da água, né, e para o nosso ecossistema. Então, a gente sempre fez essas coleções mais abrangentes, falando de música, falando de uma série de coisas que vendem no Brasil inteiro, né? E a partir do momento que a gente foi para outros estados, a gente chegou nas 5 regiões do país, em 16 estados, chegamos a vender em mais de 300 lojas multimarcas que revendiam Origens, isso lá para 2014, 15. Os lojistas pediam, pô, a gente vê as coleções locais de vocês aí no Espírito Santo, com as gírias e tal, por que você não faz aqui e tal? Foi ali que a gente deu o estalo. Na época eu tinha acabado de vir do curso lá do Instituto Marangoni em Paris, e eles falavam muito da questão local, de você pensar global e agir local. Né? E não faria sentido eu estar lá no Lençol Maranhense vendendo capixaba poca, usando nossas gírias daqui, o pessoal não ia entender. E com a ajuda dos lojistas, a gente pedia para eles, né, indicações, sugestões, e fomos fazendo de forma colaborativa coleções cápsulas das regiões, das origens deles. E foi ali que a gente viu o potencial de escala da marca. Mas, e Rafa, por que você foi parar na moda, cara? Porque acho que tem até dois pontos, né? Primeiro, a moda e depois o varejo. Então, são duas coisas que elas se complementam, mas foram duas coisas ali. Como é que você foi parar? Falando de origens, por que você foi parar na moda? Rapaz, aí tem história, hein? Mas essa a intenção, contar a história. Aí tem história. Nem eu, nem o meu sócio Igor, né, que fundou a Origens comigo, nenhum de nós dois entendíamos nada de moda, né? Não entendíamos quase nada de varejo, porque a gente já tinha tido uma incursão como empreendedor fazendo outras coisas. A gente já tinha sido colunista de revista social, que na época a gente tinha os Joselitos, né? Eram eu e mais 4 amigos, entre eles o Igor, que a gente ia para as baladas e falava das baladas e tal, e a gente na época de Fotolog ainda, que nem existe mais, a gente foi fazer um ano de Joselitos e aí a festa bombou, deu mais de 200 pessoas, deu polícia, tudo, porque fechou a rua e tudo mais. E aí um dono de uma revista, né, que era uma revista social, olhou e falou, pô, esses moleques são bons. Eles fazem uma bagunça, eles fazem um movimento. Esse negócio de começar movimento já estava ali. Tava ali. E aí a gente fez a coluna, cobria eventos, foi muito bacana na época. Depois a gente, como empreendedores, abrimos um churrasquinho na frente do nosso prédio, na calçada do nosso prédio. O nosso negócio era movimentar, era estar sempre ali com aquele sentimento de que está construindo alguma coisa e tal. E passaram-se os anos, a gente sempre inventando umas modas, talvez esse seja a minha conexão com a moda, de inventar moda, literalmente. E aí eu fui para o intercâmbio. Na época eu trabalhava na empresa familiar, né? Eu me formei em administração para gerir a empresa da família.
E o Igor, por sua vez, trabalhava numa grande empresa aqui no estado. Era Vale, na época que ele trabalhava. Uhum. E aí eu voltei, eu fui para o intercâmbio em 2009, 2008 para 2009. E em 2009 era meu último ano de faculdade. E a experiência que eu vivi nesse intercâmbio foi de uma cidade de 5 mil habitantes, que se chamava Breckenridge, no Colorado, e que chegava ali no inverno, né, na alta temporada, e tinha 30, 40, 50 mil pessoas na cidade. Uhum. E me chamou a atenção como que o local, ele era o protagonista da cidade. Né? Eu falo, pô, você tem uma população que é daqui, de 5 mil pessoas, chega a 10 vezes mais durante a alta temporada. E os caras, aonde eles iam, eles eram protagonistas. Tinha um desses caras que eu acabei conhecendo, que ele tinha uma fabriqueta de roupa de snowboard. Uhum. E ele só vendia para os amigos dele, que eram locais, ou amigos de amigos, ali era um ciclo, Um clubinho, uma ali. coisinha. Uhum. E aonde esses caras pertencimento iam... ali, o pertencimento, né? Aonde esses caras iam, né? Eles, pô, eram os caras. Ele tava num pub, era o cara. Estavam na montanha, todo mundo seguia os caras para saber as melhores trilhas e tal. E aquilo ali me chamou muita atenção. Né? Quando eu voltei para Vitória, último ano de faculdade, né, eu tinha uma matéria lá que o professor deu um desafio para os alunos. Falou que queria que a gente fizesse um business plan de uma empresa do zero que tivesse impacto local. E aí eu lembrei dessa história e comecei a desenhar o projeto de uma marca que valorizasse a nossa região. Afinal, a gente está aqui, né, nesse eixo Vitória-Vila Velha, 500 milhões de habitantes. Eu falei, bicho, não é possível que a gente, né, não 500 milhões não, meio milhão. 500 milhões. Ainda bem que não é para manter as nossas origens aqui, dentro desses pedacinhos inchar. Né, 500 mil pessoas, eu falava, cara, não é possível numa região tão linda, né, e no próprio intercâmbio eu mostrava, eu moro aqui, ó, Vitória, botava no Google lá, botava as imagens, cara, não é possível, eu nunca ouvi falar e tal, e aquilo mexia muito comigo. Uhum. E isso já era uma coisa que nas minhas origens, né? Minha mãe é gaúcha, eu ia muito pro Rio Grande do Sul passar as férias. Os meus primos de lá ficavam me sacaneando, os tios, né? Pô, Rafinha, você mora onde mesmo? É Vitória? Vitória da Conquista? Não, é Vitória, lá no Espírito Santo. Ah, rapaz, Espírito Santo. Aquele estado do Nordeste lá, e só pra me sacanear, assim, eu não né? posso falar porque eu sou de origem gaúcha. Sim. Mas eu nasci no Rio Grande do Sul, mas eu já me considero capixaba, assim, né? Porque tem mais de 20 e tantos anos que eu moro aqui. E, assim, é exatamente essa sensação. Que quando meus pais viraram, tudo bem que eu era criança, mas meus pais falaram, nós vamos morar no Espírito Santo, eu falei, onde é que fica isso? Acho que nem eles sabiam direito. Porque, realmente, lá no Sul, Sim, você não tem a proporção de que existe esse estado aqui no meio. Pois nesse eixo do Sudeste aqui. E com uma posição privilegiada. Pois é, então assim, a gente tem uma cultura rica demais. Eu, com origens, pude aprender muito sobre nossas próprias origens aqui, né, no nosso estado. E, cara, eu sou um apaixonado. E eu vi aquilo ali, né, desde criança, ouvindo aquelas piadas e tal, né? Ah, que aeroporto, parece uma rodoviária de interior, não sei o quê. Aquilo ali mexia comigo de alguma forma. E quando eu tive essa experiência, voltei e comecei a fazer o projeto, eu me envolvi muito, né? Foi um processo ali de me convencer de que aquilo ali realmente, quando eu acreditei que eu desenhei aquilo ali, falei, cara, é isso. E aí comecei a falar com os amigos, com a família, sentava no boteco, falava do meu projeto de faculdade, não sei o quê. Até que teve um belo dia que eu tava caminhando na praia com o Igor, né? E ele falou, tá, pô, aquele projeto que você falava, não sei o quê. Pois é, e as pessoas passavam pela gente na praia, né? Usando Copacabana Beach, e a gente em Camburi. Eu falei, caraca, olha isso, bicho, tá vendo? Arpex. E tal, Colocar um arpoador ali, grandão. E tal, não sei o que, a gente tá vendo, cara. Pô, mas será que vai dar certo? Todo mundo só usa esses negócios de Rio de Janeiro e tal. E, cara, vambora. E daí eu lembro na época que meus pais tinham separado, também tava um clima meio insustentável na empresa. O Igor também já tava querendo sair dali e tal, de onde ele tava trabalhando. Eu falei, cara, vambora então. E aí começa a nossa caminhada, Origens. E assim, nunca tinha ocorrido que moda seria um gancho para você, um gancho de interesse, um lado de interesse. E aí, quando ela surge como uma possibilidade,
Como é que você sai de um momento em que a moda não está presente como uma intenção e de repente ela vira o seu foco? Cara, ali foi talvez o alter ego do Rafael e do Igor ali, né? É uma forma da gente se expressar, uma forma da gente conseguir transformar, né? Uma forma da gente conseguir mudar a mentalidade do capixaba, né? E que nós mesmos já tínhamos esse preconceito formado, né? Esse complexo de vira-lata, de valorizar mais as coisas dos outros do que as nossas. Então aquilo ali veio tudo à tona, né? Foi sendo construído desde criança com essas histórias, essas experiências vividas e tudo mais, vendo que era uma oportunidade de mercado, porque não existia uma marca para valorizar o nosso estado, né? E a moda foi uma forma da gente expressar tudo isso, né? E impactar milhares de pessoas, e a gente já começou sonhando grande, né? Eu lembro que na época a gente procurando um nome para a marca, né, e lendo sobre vários conteúdos de sustentabilidade, de coisas locais, regionais e tal, e na época o nome das marcas era tudo em inglês, né, inglesado, assim, era Osklen, que na verdade a gente nem sabia que, né, o porquê daquele nome, mas era nome todo ali tal, diferente, Richards, Limits, era tudo tal. Eu falei, cara, não, vamos botar um nome, vai ser Mystic. Por que Mystic? Não, Mystic porque, o local tem esse misticismo, né? É uma coisa mística de só o local que sabe da gíria, da onde que é o negócio, tal. E ali eu convenci, né, de que o nome seria Mystic. Até que teve um dia que a gente pesquisando em NPI, pesquisando sobre se já existia esse nome, já estava o projeto todo montadinho, né? E aí a gente viu uma marca no Canadá, né, de roupa também, de moda, que se chamava Mystic. E a gente falou, puta, não acredito, meu irmão, fudeu, como é que nós vamos fazer agora? O nome inglês no mundo inteiro como é que não ia ter Mystic? Não ia ter, né? Aí eu falei, não, aí a gente, não vamos encontrar mais nome nenhum igual a esse, não sei o que, Mystic, meu, nome de motel, né? Exato. Mystic, seus melhores momentos. Desse jeito, é verdade. E aí, na época, eu, como é que a gente vai chegar lá no Canadá, meu irmão? Quando a gente chegar lá, já tem uma marca, então a gente já pensava desde o início, né, na expansão, a gente já sonhava muito grande, né? Mas esse sonhar grande era o quê? O que pairava assim na cabeça? Porque vocês não tinham experiência nenhuma com moda, vocês não imaginavam ainda o que era ter ali o varejo de moda, e o que era sonhar grande naquele momento? Cara, sonhar grande naquele momento era expandir fronteiras mesmo. A gente já pensava em invadir o Brasil, em sair do Brasil, e porque o nome passou a permitir isso. Origens tem de qualquer lugar. Se eu estiver na Nova Zelândia, se eu estiver no Canadá, se eu estiver em qualquer lugar, tem as origens daquele lugar. Então a gente falou, cara, isso aqui é um projeto mundo, sacou? A gente vai começar pelo Espírito Santo, vamos para o Brasil e depois vamos para o mundo. Então a gente... de fato, assim, a gente sempre teve essa característica de quando acredita numa coisa, sacou? Não tem limite, né? Então, a gente sempre acreditou, já começamos desde aquele momento a pesquisar sobre fundo de investimento, sobre rodadas e tal, já pensando, a gente não tinha nem um CNPJ. Né? Mas já pensava grande. Então, já estava ligado. Já estava ligado, mas respeitando o seguinte, são ciclos. É um projeto de longo prazo, né? Não vai ser em 2, 3 anos que nós vamos chegar lá. Isso é um projeto que passou de um projeto de faculdade para um projeto de vida, né? Mais que um business plan, um projeto de negócio, mas um projeto de vida, né? E a gente embarcou nessa. Estamos aí bem no início ainda. Estando bem no início. Eu ia pegar justamente falar um pouquinho sobre esse bem no início, porque eu já vi você falando várias vezes, né? Acompanhando você falando sobre origens. E eu lembro que você falou que bem no início era assim, uma coisa de 300 camisetas guardadas dentro do seu armário e embalando, empacotando e distribuindo. E aquele bem no início em que você... tem ali, não tem uma noção ainda do que isso vai se tornar, né? Sim. Você tem um sonho grande, uma vontade, um desejo, mas como é que eu intenciono isso? Como é que eu direciono? Quando é que as coisas começaram a ficar mais claras, assim, que você foi percebendo o que tinha de potencial na marca, o que tinha potencial enquanto posicionamento de vendas? Como é que vocês foram
tá bem no início ainda com esse Uhum. projeto de vida, porque ainda tem muitos e muitos anos aí pela frente de Origens, né? Mas como é que vocês foram percebendo qual era o formato que aquilo ali tinha... revelava muito do que vocês estavam querendo, né? Enquanto potencial. Cara, a gente já teve uma noção, assim, logo no início do nosso projeto, né? Porque, passado as primeiras dificuldades ali, que era, cara, como produzir com um capital muito restrito, ou a gente pagava um bom design, porque na época a gente pensava em começar pela internet, isso há 13 anos atrás, né? Mas, Quando tava pô, começando como quem que é o fornecedor, quem que vai fazer nosso site, quem que e tava no início ainda das vendas online, ainda não tinha nenhuma referência em relação a isso, Uhum. né? E a gente, beleza, vamos fazer as primeiras 300 peças, quem que vai produzir 300 peças? Porque para você produzir, tinha que comprar o rolo fechado, sem CNPJ, como é que faz? Uhum. Aí a gente pegava o carrinho, entrava ia lá no Rio, em Jacarepaguá, tinha uma fábrica que nem existe mais, chamada Highlander, que eles vendiam a pronta entrega ali, né, os restos de malhas e tal, e a gente comprava aquilo ali na pronta entrega, sem CNPJ, nada mesmo, pegamos o capitalzinho que a gente tinha ali, e aí voltamos, e agora, quem que vai confeccionar isso? Aí tinha quantidade mínima, né, para cada referência, cada estampa tem que ter 50 peças, não, mas é muito, tal, da mesma referência e tal, aí convencemos o Igor também, um bom negociador, convenceu lá a Bia da HF e grande parceira nossa, e aí convenceu. E agora o designer? Já não temos mais dinheiro para designer. E quando a gente encontrava um cara que entendia a nossa ideia, era muito caro. Quando o cara aceitava o orçamento, mostrava lá aqueles primeiros rabiscos ali, a gente, não é isso. Uhum. Até que teve um dia que eu cheguei inspirado em casa, eu já tinha, meu irmão mais velho tinha me ensinado ali, né, a manipular ali as ferramentas de edição, Photoshop, Corel, essas coisas assim. Uhum. E aí eu cheguei em casa mamado de um churrasco, eu falei, só saio daqui a hora que eu tiver as 8 estampas que a gente precisa, a logomarca, e tudo mais. Não tinha Canva na época. Não tinha Canva, não tinha. Senão era melhor ainda. E foi ali na marra, na base do álcool mesmo. Já pediu mais uma cerveja para continuar o trabalho. Virei à noite, cheguei no outro dia para Igor e falei assim, meu irmão, achei o cara. E que achei o cara o quê? Cara, o designer. Tá aqui, ó. Olha, o cara só me entregou os rabiscos, ele vai melhorar ainda, mas olha aqui. Ele, rapaz... É bom esse bicho aí, quanto que ele tá cobrando? Falei, rapaz, não vamos falar de preço, você gostou? Ele, meu irmão, vamos fechar com esse cara. E quem é? Esse cara sou eu. E aí começa a origem. A gente fez as primeiras 300 peças, fizemos um showroom, assim, lá no salão de festas do meu prédio. Eu morava em Jardim da Penha na época. Chamamos familiares, amigos e tal, a galera foi, que a gente vendeu quase tudo, né, nesse lançamento de marca. Que massa. E aí o resto a gente foi repondo e botando no meu guarda-roupa, né, e ficava ali recebendo gente em casa, minha mãe ajudava ali a atender, dar uma aguinha, tá? Até que um dia ela falou assim, meu filho, não dá mais, você já pegou o seu guarda-roupa da sua irmã, tá pegando o meu agora. Tá na hora de arranjar uma outra solução para isso aqui. Arruma um canto de vocês. A gente viu que o negócio foi assim, muito rápido. Em uma semana já... eu ouvi falar de sua marca, como é que eu faço para comprar? Deu 3 semanas depois, um amigo abrindo loja na Praia do Canto. Cara, eu quero botar a sua marca lá, pô, vai ser pioneiro e tal. Aí daqui a pouco veio uma loja lá de Linhares, a Vivaz, que era uma grande loja. Na época, né, era referência. E viu um amigo nosso em Linhares usando, falou, cara... Traz esses meninos aqui, eu quero vender eles aqui e tal. Rafa, e o que você acha que foi assim que contribuiu para, por exemplo, dessa ideia começar a gerar esse movimento de espalhar em volta e a galera querer saber o que era essas camisetas, essas roupas, essa ideia de origens? O que você acha que foi ali fomentando nesse momento? Cara, eu acho que assim, hoje, 13 anos depois... É muito comum você sair em qualquer lugar do Espírito Santo e ver alguém usando uma camisa daqui. Na época era novidade, não existia isso. Não existia uma marca que valorizasse aqui as coisas daqui. E quando o negócio é verdadeiro,
Quando você acredita no negócio, depois de você se questionar pra caramba, de você perder noite, de você mudar o nome da marca, mas encaixar naquele conceito que você idealizou, quando você passa por esse processo de autoconvencimento e acredita, você consegue contaminar qualquer um. E eu acho que aquele brilho no olho que a galera via lá naquele showroom, dentro da minha casa, dentro da casa do Igor, comprando as primeiras peças, e falou, pô, fui um dos primeiros até hoje. Tem gente que usa até hoje as camisas daquela época, de 3 anos atrás. Fala com orgulho, ó, eu tive aquela primeira coleção, não sei o quê, vocês têm que me dar uma medalha, um troféu aí, até hoje eu uso. Então era um negócio verdadeiro, era um negócio que tocava as pessoas, entendeu? Tinha esse diferencial de criar uma identidade, uma conexão da marca com as pessoas muito rápido. Então, de fato, esse foi o nosso grande diferencial. Isso foi, né, o boca a boca, a galera vendo, foi criando um desejo, foi criando pelo pioneirismo, pelo valor que a marca estava entregando para as pessoas, por ser verdadeiro. As pessoas viam nos nossos olhos que era uma coisa, diferente. Né? E elas acreditaram e compraram essa ideia e foi passando para frente. E eu acho que o legal é que, assim, como eu tava falando, como eu falei, que foi um agitador de uma tendência, né? Porque, como você mesmo disse, no Espírito Santo a gente tinha aquela síndrome do vira-lata, o que é daqui não é bom, vamos ver o que está acontecendo em São Paulo, o que está no Rio. O próprio Carnaval, né? A gente teve aqui o Caetano Monteiro da Chuva Comunicação, ele falando, pô, no Carnaval ninguém ficava Vitória, ia todo mundo para o Rio de Janeiro, ia todo mundo para Bahia. Então a gente não tinha esse senso de orgulho, de pertencimento com coisas que são muito próprias às vezes do nosso até local. Tinha, mas ficava escondido. Né? Ficava à sombra. Legal. E aí, assim, a Origens, eu lembro do começo da Origens, assim, e como veio muita coisa no rastro, né, hoje a gente tem, assim, o movimento do capixabismo, digamos. Sim. Claro que a Origens fala hoje mais do que só do capixaba, e a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, assim, essa coisa do capixabismo, hoje a gente tem a Luana Esteves falando com o programa, a Lara Santana. Então, tanto para os nossos lados mais cômicos, mas também para poder ressaltar o que a gente tem, as nossas belezas naturais. O Espírito Santo é incrível. O que a gente produz, o que a gente tem de bom. E aí eu queria te fazer essa pergunta, assim, nesse movimento que foi engajando, como é que foi se deparar com esse momento de lançar algo que era local, né, que falava sobre esse sentimento, num ambiente que até então era meio assim, né, avesso ao que era daqui. Sim. Então como é que você foi, como é que você organizou isso, cara? Como é que a gente vai furar essa bolha? Sim, era uma barreira que a gente imaginava que teria, né? Porque realmente, onde você andava, eram marcas principalmente cariocas que dominavam muito essa moda casual, esse lifestyle e tal, que foi o berço ali, o Rio de Janeiro realmente, com as marcas, eles foram os ditadores dessa moda, né? Desse lifestyle e tal. Mas a gente acreditava muito que existia um gap aí no mercado, né? Dessa valorização, desse sentimento que estava oculto, né? E a gente fez um MVP, o famoso MVP, na época, sem saber o que era MVP. Vamos fazer para 300 pessoas, não, para 300 camisas, para tantas pessoas, vamos ver como é que gira. E a resposta foi imediata, sacou? Foi imediata. Eu acho que a gente veio no momento certo, onde começou... Sim, a ter uma onda de valorização junto ali, a Origem não sozinha, obviamente, mas eu tenho certeza que a gente fez parte disso, desse resgate, né, desse sentimento de pertencimento local ser aflorado. Né? Então você viu a investimentos em rede hoteleira, o turismo aumentando, a comida capixaba cada vez mais sendo evidenciada com novos restaurantes, e uma série de fatores ali, de agentes, né, que foi tudo indo para uma mesma direção, né? Hoje a gente está aí falando do Espírito Santo, de Vitória, ser o epicentro aí do novo Vale do Silício, né, que a gente fez aí junto com outros empreendedores. A gente participou também do movimento Vale da Muqueca, né, trazendo essa questão da inovação, de uma cidade que está preparada para isso, logisticamente falando. É uma cidade super organizada, de fácil acesso,
enfim, com capital intelectual acima da média no Brasil e fomentando o empreendedorismo e inovação, e a gente veio ao reboque disso também, fomentando o Vale da Muqueca. Então, assim, foi todo um movimento que começou ali atrás, que a gente ajudou a dar esse start, a dar esse estalo, que de fato veio tudo a reboque. Então, a gente tinha esse medo, mas a resposta foi muito rápida. Então, a gente percebeu que era um sentimento que estava guardado, né? E que as pessoas precisavam de um estalo para botar para fora. Aham. Né? E eu acho que assim, agora eu vou até pegar um gancho do que você falou, porque você é um agitador dessas coisas, desses movimentos, né? Tô fazendo essa brincadeira porque você falou sobre o Vale da Muqueca e eu lembro do começo do Vale da Muqueca, quando começaram as movimentações, e era uma agitação, era tipo assim, começar a botar a galera para pensar, para poder ver Vitória como um possível centro de distribuição de inovação, de exportação de inovação, de produção interna, né? De desenvolvimento interno, e conseguir colocar ela nessa rota, transformar ela nesse epicentro. E acho que, eu lembro, o Vale da Muqueca é 2017, eu acho, 2016, 2017. E hoje, 2022, 6, 7 anos depois, a gente está com um fundo soberano dedicado para o desenvolvimento de startups, para o desenvolvimento de inovação, né? Então, tipo, da mesma forma que a Origens foi lá uma precursora, estava ali no carrinho da frente, abrindo, né? Abrindo o caminho, também foi você vendo esse movimento também da inovação em Vitória, de trazer novas propostas de negócio para Vitória, também estava ali puxando várias frentes, com né? certeza, outras frentes nesse sentido. Não, o Vale da Muqueca foi um marco pra gente, assim, porque a gente via as coisas acontecendo, já existiam alguns grupos de WhatsApp, o Ilha Vale, o Ecossistema Capixaba, que já fomentavam isso, mas cada um com seu viés, um pouco mais startupeiro, um pouco mais de empreendedorismo. Faltava juntar, debaixo de um guarda-chuva, todas essas iniciativas de hubs que estavam surgindo, da iniciativa também pública, da iniciativa da academia. Você via as coisas acontecendo, mas estavam tudo desconectado, um não sabia do outro. E aí eu lembro que uma vez eu encontrei com o Rogério, o Rogério da Wine, o Rogério Salume, e a gente estava almoçando e tal, conversando sobre negócio. E aí ele voltou de uma palestra de São Paulo, eu estava voltando também de São Paulo, de um evento que eu tinha ido lá, e a gente falando, mas cara, cada vez mais o Espírito Santo e tal, as pessoas agora tá uma coisa nascendo daqui e tal, e a gente precisa de botar isso em evidência, aqui é o novo Vale do Silício. Eu falei, não, aqui não é o Vale do Silício não, irmão, aqui é o Vale da Muqueca. Aí ele riu pra caralho e falou, irmão, vamos começar a juntar essa bagunça. Uma semana depois, eu e ele, a gente iria palestrar num evento ali no centro de convenções. E aí, nesse dia, eu cheguei lá com camisa do Vale da Muqueca pronta, com Instagram pronto, com site pronto. Eu peguei essa semana antes da nossa palestra e falei, meu irmão, vou criar isso daí. E registrei no INPI, já sem saber se o negócio ia vingar, mas já fui no INPI, já fiz site, já fiz no WordPress mesmo ali rapidinho, fiz o Instagram, fiz a camisa, fiz a filmagem da camisa, cheguei lá na Wine, fiz uma gravação com o Rogério, fiz uma gravação com algumas pessoas que estavam juntos naquele momento, aí o Felipe Ramaldes, né? O Fabrício Matos, eu lembro na época o Alexandre Soares, que era o CFO do Lift Bank, e o Vitor de Castro da Fábrica de 10, que faz os exagerados. Juntamos uma galera com competências diferentes ali, um sabe fazer evento, outro sabe fazer não sei o que, o outro tem um network fodido. Vamos juntar essa galera e vamos. Aí cheguei pro Rogério, entreguei a camisa dele e falei, hoje nós vamos anunciar aqui na palestra a criação do Vale da Muqueca. O vídeo tá aqui, o site tá aqui, sua camisa tá aqui. Os seus slides estão aqui, Jaco. Estão aqui, vambora. E ele riu, falei, você é maluco, irmão, você é maluco. Falei, rapaz, se não for pra ser... Eu tinha visto, né, eu brinquei com ele, já vi algumas palestras suas, você fala o seguinte,
que o avião, para decolar, você vai descobrir para que servem todos os botões lá em cima. Primeiro você mete mesmo a alavanca ali e vai embora. Na hora que ele decolou, opa, tá aqui, estabilizou, você vai entender para que serve. E tem que ser assim, entendeu? Pro negócio, se tiver 60%, vai. Se esperar dar 100%, esquece. É isso que eu ia falar. Você é um cara que tem essa tendência assim, tipo, pô, joga a bola e sai correndo atrás pra depois lá na frente a gente dribla e faz gol. Mas primeiro joga a bola e vai atrás. É isso. A gente, sem saber, como eu disse, a gente sempre fez um processo de MVP, de validação muito forte. Porque a gente sempre teve ideia, e da ideia para execução era muito rápido. Eu e o Igor, a gente sempre foi muito bom em executar ideias, né? E a gente ia na base do fazejamento mesmo. O planejamento era aquele de uma página. Era praticamente um to-do ali, um checklistzinho, tal, é isso e aquilo. Chegava no meio do caminho, rapaz, esquecemos disso aqui. Não, peraí, já ligava para um, já pegava o carro. Então é desse jeito. E a gente entende que, cara, é dessa forma que a gente consegue validar. A gente teve várias ideias que, se a gente não fosse rápido no gatilho, jamais teriam acontecido. Né? Como o próprio Vale da Muqueca, como essa coleção que chegou em Cannes e a gente ganhou o prêmio, a nossa ida para Endeavor, tudo foi muito rápido, né? Agora vamos executar, vamos botar para rodar e vamos embora. E, obviamente, tiveram algumas outras que não deram certo, mas beleza. Perdemos pouco tempo, perdemos pouco recurso e vida que segue. É o famoso MVP mesmo, ali teste, fail fast, então fale rápido e vambora e a gente vai seguindo. Exatamente. E aí, pegando aí também sobre a Endeavor, então, bora tocar, vamos fazer a coisa acontecer, e aí, um momento, o negócio começa a se estruturar, começa a ficar robusto, ele começa, então, a ter ali uma presença do varejo físico ali, em que você tem a sua loja, daí começa uma rede, daí começa a abrir novas unidades, e aí um determinado momento o negócio está lá mais maduro e ele vai parar na Endeavor. Como é que é esse caminho, cara? O que vocês foram fazer lá na Endeavor? Cara, na época, pelo Vale da Muqueca, olha como uma coisa vai levando a outra, né? Pelo Vale da Muqueca, eu fiz uma viagem, fui representar a Origens num evento em São Paulo. A gente viajou muito essa época. A gente foi para vários ecossistemas, né, de inovação, né, no Porto Maravilha, no Porto Digital. Fomos para Santa Catarina, fomos para São Paulo, Rio de Janeiro. A gente rodou assim muitos estados para entender como é que aquele tripé, academia, setor público, iniciativa privada, eles conseguiam formar esses ecossistemas. E aí eu fui num evento em São Paulo e conheci um cara da Endeavor lá. E aí eu contando um pouco da história também e tal. Ele, cara, vocês têm que submeter o projeto de vocês aqui no programa de Scale-Up da Endeavor, porque as pessoas acham que é só para startup, só para inovação tecnológica, mas vocês inovam muito, vocês estão trazendo uma inovação estratégica, conceitual, de sentimento de pertencimento, é uma coisa que, cabe lá dentro, e vocês estão crescendo numa escala muito acima da média, então vocês se encaixam no programa de Scale-Up da Endeavor. E aí montamos o projeto, né? Participamos de dois programas de scale-up da Endeavor para tentar entrar lá dentro. A gente parou na última etapa. Rota de correção, o que faltou aqui, tal. Ajustamos e participamos 2-3 semanas da outra seletiva, que foi o Santander Empreenda, em 2019. E aí a gente, em mais de 1.000 empresas que concorreram ali, só 10 foram escolhidas. Nós fomos uma delas. A única de fora de São Paulo, a única de varejo. Olha que legal. Né? Um mercado tradicional como o nosso, né? De varejo, de confecção. Em tese, usando tecnologia como meio e não como fim. Eu estava lá no meio das 10 escolhidas, né? A única de fora de São Paulo, então foi um orgulho danado pra gente. E o que teve lá? O que tinha lá? O que é que estar naquele ecossistema Endeavor, esse núcleo, né? Essa participação de você ter acesso a espaços de troca. Sim, ali, de aprendizado, de gente falando, de você podendo interagir, trazer gente dando ideia. Como é que foi estar lá? Cara, ali pra gente abriu nossa cabeça assim, né? Cortou a cabeça no meio, fez assim e, cara, enxurrada de informação, né? A gente teve contato com os maiores executivos do país. A gente foi, né, Cacau Show,
Mercado Livre, na sede de todas essas empresas, Facebook Hack, fomos nos maiores hubs lá de São Paulo, da época, o InovaBrá, no Cubo do Itaú. E a gente, além das visitas técnicas que a gente fez para conhecer, ouvindo vários pitches, ouvindo vários executivos e tal, nós tivemos contato direto com os CEOs, CFOs, CMOs, C-Level. Todas. Todos os maiores executivos dessas grandes companhias. Então, a gente estava lá numa mentoria de, 8 horas seguidas com o diretor executivo de marketing da Netshoes. Sacou? Então, ali a gente pôde validar muitas das nossas ideias, porque a gente fazia rodadas de conversa o tempo inteiro, mostrava nossas ideias e tal, e ali a gente amadureceu o nosso formato de expansão. Esses modelos, eles têm uma rodagem rápida de ideia, porque o tempo inteiro você está conversando, você vai jogando uma ideia que aquilo já rebate, já reflete, você vê se vai funcionar, se não vai. Exatamente. E muito utilizando... Óbvio que ninguém é dono da razão. Né? A gente mesmo, da Origens, a gente abriu uma loja na areia da praia, onde, pessoas falam que vocês são doidos de investir ali. Né? Não tinha um quiosque ali, que tinha razoavelmente uma estrutura, né? A gente enxergou, depois que houve a licitação, de fazer um projeto diferenciado ali. Conversamos com alguns empreendedores para vir juntos, e tinha gente que falava assim, cara, vocês são loucos. Tem gente que não leva R$10 para comprar água de coco na praia, vai comprar camisa. De 100 e poucos reais na hora. Eu falei, rapaz, eu tenho um alto estacionamento aqui, olha os bairros que estão em volta, vamos trazer muito mais do que moda, vamos trazer experiência gastronômica, sabe, um conceito de balada. Entretenimento e tudo. E, cara, a gente, quando tava com o projeto formatado e pegou ali, foi na primeira conversa com um amigo empreendedor, os meninos da Wanted, né? O Pepe, o Tito, o Luiz, né? O Rodolfo, o Thiago, os meninos ali, cara, foi conversar, os caras, tamo junto, vamos embora. E inauguramos ali a Origens na Orla de Cambori, no K1, junto com o Bar da Vento, sendo que muitas pessoas achavam que não daria certo. Hoje é a nossa melhor loja, é a que mais entrega visibilidade, a que mais entrega resultado, a que mais tudo. Então, assim, pra gente foi um marco. Então, por mais que esses caras não saibam de tudo, às vezes dão uma opinião, você tem que filtrar também, porque você tá ali no negócio, você sabe, mas a gente evitou algumas rotas que poderiam ter sido mais longas ou que não poderiam dar certo, ouvindo muito esses caras, né? Porque os caras já passaram por isso. Exatamente na hora que você vira um negócio ali, que você sai ali de 10, 20 funcionários para 100, 200, sabe? Você sai de um faturamento de simples e vai para um lucro presumido, lucro real, e agora tal, aquela confusão, e os caras ajudaram a gente a formatar melhor essa ideia. Tanto é que depois da Endeavor a gente conseguiu 2 aportes de fundo de investimento para a gente, né, tocar essa expansão da marca, que hoje está muito concentrado no e-commerce, que entrega, além das coleções do Espírito Santo, coleções de outras regiões também. Temos já loja física, né, um formato pocket, né, fora do estado. A gente tem uma lojinha lá em Caraíva, em parceria com uma outra parceira nossa lá também, a Eglai. E agora a gente tem o nosso stand em aeroporto, que é a nossa menina dos olhos aí, que em breve vai estar em vários aeroportos do Brasil, né? Então, e-commerce, modelo de franquias, que inclui o stand, loja de rua, loja de shopping, né? Para a gente expandir a marca aí. Maravilha. E a marca, ela tem muito a ver com lifestyle, né? Porque tá falando sobre localismo, você até falou, a gente a gente tinha essa coisa muito enviesada do lifestyle carioca, e aí a Origens, ela também veio revelar essa coisa do lifestyle do capixaba e dos estados que ela faz as suas coleções específicas, né? Então, tentar resgatar um pouquinho. E aí, assim, hoje, o que você acha que é o lifestyle do capixaba? Como é que você é capixaba, né? Sou capixaba. Então, você é capixaba, decifre o nosso lifestyle para poder entender por que ele é um lifestyle que valeu a pena apostar como um negócio. Cara, assim, a gente enxerga o lifestyle como um todo, apesar das peculiaridades de cada lugar, mas é um lifestyle tropical, né? É um lifestyle onde você, na capital, tá na beira-mar, você tá com o pé na areia. Então, a gente sempre entendeu
que esse perfil do capixaba, um perfil leve, um perfil praiano, um perfil que gosta de uma balada, é como vestir o capixaba nos seus vários momentos. Uhum. Então, assim, a gente foi evoluindo o nosso mix. Um mix que atende o cara para ir no churrasco, um mix que atende o cara para ir na balada, um mix que atende o cara para praticar esporte à beira-mar, né? Um mix que consiga lhe vestir o capixaba nos seus diversos momentos, né? Mais recentemente lançamos uma linha essencial, que é com algodão pima, com minimalismo, que é uma coisa, às vezes, né, um casual que dá para você trabalhar, fazer uma reunião, um happy hour, uma coisa. Então, acho que o capixaba e a nossa marca se traduzem com essa leveza, com essa alegria, com esse tropicalismo, né? Eu acho que é um pouco do que traduz o capixaba e a nossa marca, que é um lifestyle que cabe no litoral brasileiro como um todo, e a gente chama do Brasil sertão e o Brasil tropical, né? Que o Brasil tropical é onde faz a tendência do Brasil sertão, que são os estados ali, né, do norte, do centro-oeste, de regiões ali que não possuem o tropical, mas eles se espelham naquela brasilidade, entendeu? Por mais que tenham suas peculiaridades. Você vai para o sul, uma roupa mais pesada, mas no verão lá você sabe, né, que lá é calor. é pau quebra. Na cidade onde a minha mãe mora lá é 50 graus, irmão. São Sebastião do Caí, terra da bergamota. Da bergamota, muito bom. Não é da mexerica. A mexerica é daqui. Esses dias, só vou contar uma curiosidade. Esses dias eu tava com um amigo e a gente tava comendo mexerica pocã. E aí a gente tava falando, eu falei, não, porque lá no Rio Grande do Sul tem a bergamota. Não sei o quê. Eu falei, não, mas lá não existe a pocã. Lá é só aquela azedinha. Aí esse meu amigo virou e falou assim, cara, lá é a terra da bergamota e eles não conhecem a melhor delas. Eu falei, não, eles só conhecem a azedinha, que se eles, ainda bem que eles não conhecem a pocã, que senão eles iam vir todos pra cá querer comer a pocã. E é engraçado que gaúcho que chega aqui no Espírito Santo não vai embora mais não, né? Não vai. Não conheço um que veio pra cá e voltou. É verdade, a gente só traz o know-how do churrasco. Mas na sua referência enquanto percebendo essas tendências, assim, hoje vocês estão conseguindo traduzir essa visão de localismo, de regionalismo, né, em outros estados. Como é que foi esse processo de conseguir fazer uma leitura, então? Porque aqui você está aqui, você passa ali em Cambori, você faz beach tênis, não faz beach tênis, está ali na praia batendo uma bolinha e tal, não sei o quê. Então tá tendo essa vivência. Como é que explorar, estudar um ambiente em que você não está convivendo, que você não está ali no dia a dia, mas precisa também entender e traduzir. Sim. O nosso maior desafio sempre foi esse, que é o quê? Eu não posso ser Raul no lugar que eu tô chegando. Os caras falam, pô, o que esse capixaba tá vindo falar de mim? Não, a Origens é uma marca brasileira, né, que traduz as origens e entende que cada um tem sua própria origem, seu costume, suas peculiaridades. Entendendo isso, a gente iniciou esse processo quando a gente já estava em 16 estados, né? Com lojas em 16 estados, onde os lojistas, que eram das regiões, locais das regiões, nos ajudavam nesse processo. Porque o cara tinha autoridade local para me falar qual que era a região que bombava, qual que era, né, o ponto turístico lá que era legal, qual que era a gíria e tudo mais. Né? Então, eles viraram meio que embaixadores da marca. E a gente falou, cara, beleza, até aí tá dando certo. Mas como escalar para outras regiões que muitas vezes eu não vou ter um multimarca lá, eu vou vender pela internet primeiro, e aí, como que a gente vai fazer esse processo? Então, a gente primeiro pegou como que foi o nosso processo de inteligência, o know-how que a gente adquiriu para fazer isso aqui no Espírito Santo. Foi se relacionando com todos os stakeholders locais, com fornecedores locais, com lojistas locais, com parcerias locais. E agora com os designers, como é que a gente vai fazer? Porque ou a gente vai criar um time gigantesco de design dentro da minha sede, né? E isso vai acabar inchando demais a minha equipe, né? Imagina um designer de cada região, ou até mais do que um designer, como a gente tem hoje, né? Temos um time de design só para cá. Aí veio a ideia do Estúdio Origens, que é uma plataforma digital que a gente vai conectar designers à nossa marca para fazer coleções de forma colaborativa das regiões das quais eles têm autoridade para falar.
né? Então, a gente deve lançar já no ano que vem, junto com essa expansão da marca, que vai se iniciar através do plano de franquias e pela internet, né, para criar as coleções locais com designers locais. A gente vai fazer uma gamificação nesse portal, como se fosse uma Shutterstock, uma iStock, onde o fotógrafo vende as fotos. Nesse caso, a gente vai lançar os temas e regiões que a gente quer explorar, que a gente vai expandir, para que os designers submetam suas artes e a gente consiga remunerar eles por arte aprovada e por estampa vendida no nosso produto com a arte dele. Então, esse cara, além de um designer da marca, ele passa a ser também um embaixador, porque a gente cria no próprio site o www.origens.com.br/Márcio, e lá vão ter suas estampas, né? Dos produtos com suas estampas. Você vai mandar para quem? Para todos os seus amigos, para toda a sua família, para todo mundo. E a gente compra minha blusa. Compra minha blusa. Me ajuda aí. Me ajuda, compra minha blusa. Entendeu? Então a gente está aí para lançar esse projeto. A gente está 2 anos desenhando esse projeto. Já está na fase de MVP, né? E a gente está acreditando muito nisso, né? Porque a gente recebe já muito e-mail, muito mensagem no LinkedIn, no nosso próprio Instagram, Facebook, de designers falando que, pô, eu curto muito a marca de vocês, eu queria desenhar para a marca de vocês. Então, para canalizar isso de uma forma mais fluida, mais com meritocracia, né, com um diferencial também, a gente deve lançar o Estúdio Origens aí muito em breve. Massa, sensacional. E eu vou puxar uma ponta aqui, Rafa, que é o seguinte, tudo que você foi falando, assim, você foi dando esse tom de pessoas, você falou sobre acreditar, levar a ideia, juntar pessoas, né? Então, juntar os amigos no começo, juntar empreendedores que estavam ali fazendo um movimento para implementar um campo, um ecossistema de inovação. Então, tudo sempre envolveu muito essa ideia de acreditar, levar, agregar. E teve um episódio, né, específico com a CDL Jovem Vitória, que foi num momento de calamidade aqui no estado, que a gente vivenciou, da greve da polícia, uma crise de segurança pública, e que a Origens também estava ali capitaneando, e a gente foi junto com vocês numa intenção de como estar presente para contribuir com o desenvolvimento local, né? Então, acho que isso fica sempre muito assim, relevante, né? Nas coisas que você faz. Da onde que vem essa sua visão, assim, de vou estar envolvido com pessoas é uma forma da gente poder elevar as coisas, elevar as oportunidades para todo mundo? Cara, a gente acredita, eu acho que vem muito da essência mesmo, assim, né? De acreditar que tudo aquilo que você dá, vem de volta, né? Não dá querendo algo de volta, porque isso acaba sendo consequência. Você gerar relacionamento, você gerar empatia, você conseguir contribuir de alguma forma com as pessoas, com o ecossistema onde você está inserido. E a gente sempre acreditou muito nisso. A Origens, ela fez diversas collabs, né, com várias marcas locais, grande porte, de pequeno porte, artistas, ONGs, fomentando mesmo esse ecossistema. E a gente só, cara, ganhou coisas grandiosas como consequência disso daí. Uma delas, como você bem citou, foi essa questão, né, da época da greve da polícia, né, militar, né, onde a gente teve a nossa loja assaltada logo que começou aquele burburinho, aquele movimento no WhatsApp, vídeo ali, estão assaltando, estão fazendo. Quando a gente foi ver, eu falei, pô, tava até numa pizzaria no dia, eu falei, vamos embora, tal. Quando eu cheguei em casa, eu recebi a ligação do proprietário lá da loja, né, que me alugava a loja. Falei, cara, sua loja tá sendo assaltada aqui, estão levando tudo e tal, mas não tem o que fazer. Já disparou o alarme, a sua segurança não chegou ainda e tal, porque imagina, devia estar apitando tudo quanto é lugar. Lugares, né? Ninguém meio que estava preparado para isso. Foi um cenário que aquela coisa só não foi igual à pandemia porque, sim, né, a proporção, mas se fosse uma avalanche. Porque né, naquele momento todo mundo foi ninguém tomado por exato, um tsunami, né? Foi. E eu lembro do domingo antes, que foi o primeiro dia da greve. Sim. No domingo, eu tava comemorando meu aniversário, e aí quando eu saí do meu aniversário,
Fiz um churrasco na casa dos meus pais, todo mundo falou assim, cara, é daqui direto pra dentro de casa e não sai. E era aquela coisa que virou um pânico sem precedentes. A gente não tinha vivenciado nada no sentido de ter que todo mundo fazendo justiça com a própria mão, e assaltando, e era uma coisa que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, né? E aí a gente, no meio disso, nossa loja arrombada, assaltada, levaram... Na época, vocês só tinham essa loja? A gente tinha 3 lojas na época, que era do Shopping Praia da Costa, na Praia do Canto e em Jardim Camuri. A gente estava com 3 lojas na época e assaltaram essa loja, levaram tudo, televisão, tudo. A loja ficou depenada. E aí eu lembro que eu conhecia já algumas pessoas da CDL que falaram, cara, a CDL que está com um programa que ajuda com a sua rede de fornecedores, a preço de custos, às vezes você precisa de uma vitrine que quebraram sua, tá uma porra de aço. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e tal, e aí, conversei com ele e falei, cara, não tem o que a gente fazer. Agora vamos postar, vamos falar que a gente não vai ter como abrir amanhã, que a gente não vai abrir nenhuma das nossas lojas e tal, e a falar o que aconteceu. E postamos a foto da vitrine lá, toda estilhaçada, com os manequins no chão e tal. E ali, não vamos abrir. E começou aí que você vê como que você vai criando relação verdadeira, como que as pessoas vão acreditando, como que o poder de você compartilhar ideias, ideais, valores e não ter medo de, meu concorrente vai copiar porque eu tô aqui na CDL fazendo um podcast falando sobre minha estratégia de expansão, sobre o que eu fiz. Não, cara, a gente pensa o seguinte, você tem suas referências e eu quero ser referência para outros, assim como existem referências para mim, né? E agora, como que eu vou fazer do meu jeito, com os meus valores, com a minha visão, com a minha missão, né? E quem copia está sempre um passo atrás. A gente está sempre olhando para frente, né? A gente não fica olhando para trás. Então, quem tem essa questão de, eu vou... Tá sempre um passo atrás. É você que vai lançar a tendência. Então, não precisa ter medo de compartilhar. E ao fazer isso, você cria uma conexão verdadeira, uma conexão clara. E é isso que a gente viu quando aconteceu essa questão Cara, quando a gente postou, pessoal, cara, eu moro aqui na frente, eu vou ajudar a varrer a loja aí e tal. O outro, eu tenho uma empresa de engenharia, vou botar o tapume para vocês. O outro, faz uma camisa aí para vender, para esse momento de superação do povo capixaba. O outro falou, levanta o sacode de apoio e dá a volta por cima, juntou todas as ideias. Pum. No outro dia já tava a loja com tapume, já tava não sei o que, eu já fiz um mockup lá no Corel mesmo lá, fiz a estampa, levanta o sacode de apoio e dá a volta por cima. E botei na internet, cara, o meu fornecedor ligou, cara, o que tá acontecendo e tal? Vou te dar 1000 camisas aqui, irmão, você me paga quando você puder. E o outro lá, cliente da loja ajudando a varrer, cara, você viu como todo mundo se envolveu, abraçou a gente, a CDL. Caraca, não é possível, bicho. Porra, aí eu falei com ele, bicho, vamos pegar todas essas peças aí e vamos ligar pra CDL pra gente fazer uma coisa, com um apelo maior. Vamos fazer o repasse para a CDL de parte desse valor para que ele possa ajudar outros lojistas, assim como eles estão ajudando a gente. E assim surgiu a parceria, né? Foi, com a CDL Jovem, o Recupera S. O Shopping Vitória convidou a gente na época para montar um stand lá, acabou cedendo uma loja, né, que se tornou a loja do... Desdobramentos de uma situação ali, né, que ninguém imaginava, foi desdobrando. Desdobrando e se tornou uma coisa. E aí depois, a Origins, depois de 2 meses que a gente ficou lá com na loja do Recupera S, a gente deu continuidade com a loja da Origins mesmo, com as nossas coleções, estamos lá até hoje no shopping. Então, assim, é uma coisa que vai levando a outra. E essa conexão verdadeira, essa questão de compartilhar ideias, de botar na mesa, de bar, de falar, sem medo, sacou? E isso vai gerando conexões, novas ideias, novos projetos, pessoas boas. E, cara, a gente chegou hoje aqui por conta dessas conexões de pessoas que acreditaram nas nossas ideias malucas ou não, né? E botaram a mão na massa junto com a gente. Maravilha, maravilha. Rafa, poxa, é assunto aqui que a gente podia ficar muito mais tempo, mas assim, é muito legal poder ver assim, uma marca que no meu caso eu acompanhei
assim, os primeiros momentos, os primeiros movimentos, e que depois se tornou um registro do Espírito Santo, né? Gerou esse movimento de valorização do que é nosso, do que a gente... E olha que eu sou gaúcho, eu me considero e falo nosso. Porque realmente eu tenho essa identificação muito com o capixaba. Eu acho que a origem... Alma capixaba, né? Exatamente. Nascido no Rio Grande do Sul com E alma eu capixaba. acho que a origem foi responsável, inclusive, para eu me identificar com este lugar, porque eu me sinto muito mais identificado quando eu vejo ali a minha camiseta Vitorinha do que qualquer outra coisa. Então, mas é muito legal ver esse movimento e ver que isso tornou, assim, mais do que um negócio que teve um crescimento incrível, tem um potencial ainda, né? Como você falou, tá só começando e tem já muitos anos que tá no mercado e tá só começando. É ter um entendimento de que faz parte da vida do capixaba, né? Já faz parte, porque a gente passa em Camburi e vê a loja e passa no aeroporto, quem entra e sai do estado pelo aeroporto tá ali e dá de cara com a loja, faz muito sentido ter essa presença. Então, é muito bom poder ter essa oportunidade de conversar aqui. Você já falou várias vezes, já participou de diversos outros momentos, mas legal poder traduzir isso e falar um pouquinho, não só da loja em si, mas de como é que é a construção, qual era a mente que estava pensando e martelando sobre tudo isso. E aí pra gente poder fazer um enredo final, queria pedir para você trazer uma referência, alguma coisa que serve de inspiração, que serviu de inspiração para a sua visão de negócio, para a sua visão de mundo, de vida, que te inspira, te traz elementos que compõem cada uma das ações que você tem, seja na vida, seja nos negócios. Cara, então, eu tenho várias referências, assim, do setor, de pessoas que caminharam comigo nessa jornada, livros também que eu li, enfim. Mas pensando assim em algumas personalidades, em alguns conteúdos que eu poderia sugerir, eu tenho o Ayrton Senna, que está até tatuado aqui no meu braço, como uma grande referência de um cara que tinha um pertencimento local dentro do seu DNA mesmo, de levar a bandeira do Brasil. Isso mexia comigo. Eu lembro de eu estar junto com meu avô, com meu pai, aquele momento familiar de união, torcendo pelo cara que levava o nosso país lá para cima. E esse sentimento que eu tenho quando eu vejo alguém usando uma camisa da Origins, é como se eu visse o Ayrton Senna levando a bandeirinha lá para cima do pódio, né? Então, eu lembro como se fosse hoje, ver as primeiras pessoas fora do município de Vitória, assim, usando a marca, e hoje, pô, rodo o Brasil e vejo pessoas usando a marca, eu fico, feliz da vida com isso. Algumas pessoas que participaram muito da minha caminhada, que foram mentores para mim, Rogério Salume, da Wine, né? Um cara que tá junto comigo no Vale da Muqueca, um cara que virou um amigo, um brother mesmo, assim, que já me ajudou demais a abrir portas, a me dar um toque, a me sugerir coisas. Às vezes é melhor você ter um cara desse por perto do que como um amigo, do que às vezes até como sócio, né? Porque o cara, pô, ele consegue contribuir de forma genuína, porque gosta da marca e gosta de você. E assim foi com o Marcos Buais também, que virou um grande amigo, um grande mentor. O Rodrigo Miranda, da Zait, da Chip. Eu lembro quando a gente inaugurou a loja de Jardim Camburi, eles ainda estavam com a distribuidora mesmo. Eu ligava, Rodrigão, tô aqui no Coquetel, aqui, traz uma cerveja pra mim. Ele pegava, ele levava lá. Eu ia te perguntar se no dia que você fez a logo, você não tinha encomendado cerveja na Zait. E a gente, na época não existia Zait, 2009, mas depois que ele passou a surgir, a gente teve essa conexão, e ele já foi conselheiro consultivo da Origens. Ele, pô, é um irmão também. O Igor, meu sócio, que é um cara que tem a perseverança mesmo, acredita, luta, briga pra caramba, junto comigo ajudou a construir tudo isso, né? Certamente eu vou esquecer de falar alguns nomes aqui, mas esses realmente são marcados assim, né, que foram referências, são referências para mim. Livros também que eu li, muito bacana, que foi A Regra Não Ter Regra, da Cultura, do Netflix. É um excelente livro
que me abriu muito a cabeça, que eu tento aplicar algumas coisas ali dentro da empresa, aquele tipo de livro que você lê e fala, pô, eu quero fazer isso também e tal, que foi referência, O Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto, que, pô, é sensacional ali, como que ele mostra essa mente por trás, exatamente nos pontos de inflexão, são aqueles momentos que você precisa de tomar uma decisão que vai mudar o seu caminho, que vai mudar o seu rumo, mas você tem que tomar aquela decisão, né? Como a gente sempre fez muito na Origens, e isso a gente aprendeu na prática, né? Eu lembro quando a gente estava em 2015 ali, com 16 lojas, 16 estados, 300 e poucos multimarcas, a gente, pô, é aqui que a gente vai crescer tal. Bum! Crise econômica no país de 2014 a 2016, recessão. E agora, o que a gente vai fazer tal? A gente olhava o estoque assim até o teto para distribuir para essas lojas. E Igor, cara, não. Se a gente for por esse caminho aqui, nós vamos quebrar. A inadimplência passou de 2% para 12%, era maior que a nossa margem de lucro. A gente falou, não, se for desse caminho aqui, esquece. Vamos segurar essas peças aqui, com essas peças que dá para abrir 3, 4 lojas. E assim a gente fez, mudamos de direção. Pivotou ali na fomos coragem. Rápido. Pô, a gente se tinha muita inadimplência, muita loja fechando também aqui na nossa região. Sim. A gente falou, pô, vamos negociar isso aí. Então, loja que a gente era para pagar 6 pau de aluguel, a gente pagava 2, negociando ali. E shopping que tem aluguel, condomínio super altos, a gente conseguiu fazer um CTO só um percentual em cima do faturamento. E fomos sendo criativos para mudar. Então, você tem meio que fazer um caminho de sair do óbvio ali, né? Porque o negócio estava indo muito bem. Numa situação, numa direção que estava indo bem. E de repente, numa circunstância... Navegando numa lagoa ali, pô, crescendo a reboque, ele reinvestindo tudo que tava ganhando. De repente, bum, acabou. Né? Do nada, você tem ali, pô, 12% de inadimplência já com faturamento mais alto, então o tombo é maior. Caraca, e agora? Não. Vamos para outra direção, botamos a cabeça para fora d'água. Aí vem a crise da segurança. Aí bota a cabeça para fora d'água, pandemia. Então, se você não for rápido, se você não tiver agilidade de tomar a decisão e executar, entendeu? Cara, você morre rápido. Então, a gente sobreviveu muito por conta desses pontos de inflexão que esse livro cita muito sobre isso. Eu achei muito bacana. E o livro, para mim, que é a Bíblia, assim, do empreendedorismo da moda, que é de um cara que para mim é referência total, que é o Rony Meisler da Reserva, né, que tem o livro Rebeldes Têm Asas, né? É um livro sensacional para todo mundo, de todos os mercados, que pensam em empreender, que já empreendem, que dá uma aula também, e a nossa história é muito similar, né? Ele com 23 anos começando a empreender, eu com 23, eu e Igor também com 23. Você fazendo blusa, só que ele fazendo bermuda. Ele fazendo 300 bermudas, a gente fazendo 300 t-shirts, né? E, pô, como que os negócios foram virando, as dificuldades. Então, quando eu li o livro, já em 2016, 17, a Origem já tinha ali seus 7 anos, né, de idade, 7 anos, 8 anos de idade. Então, muitas coisas que aconteceram com a gente também, sem eu saber, também tinha acontecido com o cara e criou uma conexão ainda maior. Tive a oportunidade de conhecer ele, já conversamos sobre os nossos negócios, enfim, é um cara que é referência. Então, eu acho que eu dei uma passagem aí sobre algumas celebridades, né, alguns livros, algumas pessoas que passaram pela nossa jornada aí que são referência e que eu indico conhecer um pouquinho mais de cada um. Maravilha. E se você pudesse deixar um recadinho para nossa audiência aí sobre essa mente por trás das origens, da conexão com as origens, e como isso foi importante, assim, e conectou com tudo que você fez, o que você deixaria de mensagem, pessoal? Cara, o que eu deixaria de mensagem é acredite. Acredite na sua ideia, acredite no seu ideal, acredite no poder de transformação ao você compartilhar tudo isso com outras pessoas que possam tornar o seu sonho um sonho ainda maior. Né? Eu falei aqui nos bastidores aqui que a gente tem um processo de autoconvencimento muito grande. Né? Quando a gente bota um projeto no papel, a gente tenta se auto-boicotar, ouve muitas pessoas, filtra muito o que as pessoas falam e vai assim vendo, cara, nessa auto-boicotagem, onde que são os pontos que podem dar errado? Vai mitigando isso. E a partir do momento que você está convencido de que aquilo ali é o caminho, nada te derruba, né? Você já está vacinado e o poder do acreditar é algo que te leva a lugares que você não imagina, né? Aconteceu comigo, acontece todos os dias e vai continuar acontecendo por conta dessa simples palavra, né? Acreditar. Eu acho que é o recado que eu tenho para dar para todo empreendedor aí, todo mundo que está ouvindo a gente.
Tem que acreditar, porque sem acreditar não existe nem a próxima etapa, É né? isso, é isso. Parece até fase de automotivação, de livro de autoajuda, mas é a grande verdade, é a grande verdade. Quando você está convicto de alguma coisa, pode vir quem for, ninguém vai te derrubar, né? Como falaram com a gente, pô, tem um monte de marca do Rio de Janeiro aí, vocês não vão conseguir. Bum, a loja da praia não vai dar certo, sei o quê. Tum, vocês nunca vão chegar na Endeavor porque vocês não são uma empresa de tecnologia. Você tem que acreditar. É isso. Você consegue contaminar qualquer pessoa quando você acredita. Maravilha, maravilha. É contagiante de verdade. Bom, eu sempre deixo também a minha referência para esse episódio de hoje. Eu deixar uma referência sobre o livro A Marca da Vitória, do Phil Knight, que fala, independente da figura do Phil Knight, que é o fundador da Nike, ele traz muito desse início, né, de uma marca em um determinado ponto do mercado em que as coisas estavam surgindo e como fazer de uma proposta de tênis um grande potencial de negócio e chegar ao ponto que a Nike é hoje, né, a relevância dela no mundo inteiro. Então é um livro muito bacana, vale muito a pena também conhecer essa coisa da luta do dia a dia, do cara levando uma caixa de sapato para um lado e depois ele acaba botando no outro, depois ele perdendo todo o negócio, depois começando de novo. Então essa coisa do empreendedor mesmo que tá ali batalhando no dia a dia. É um livro bem interessante que fica aí também como recomendação. Vale lembrar que esse podcast é um oferecimento da CDL Vitória e produção executiva de Rodrigo Santiago e Ravel de Paula. Siga o nosso Instagram, siga nosso perfil no Instagram, A Mente por Trás, para você acompanhar. É lá o nosso espaço de interação, é o nosso espaço para você também ficar sabendo dos conteúdos extras que a gente coloca sobre cada um dos episódios dos nossos convidados. Aproveita, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, ou então se você estiver seguindo pelo Spotify, é só você seguir o nosso canal para poder ficar sabendo a cada episódio quando ele está sendo lançado. Tá certo? Quero deixar um grande abraço, quero agradecer ao Rafa pela presença, sensacional ter você aqui para esse bate-papo, e nos vemos no próximo episódio do A Mente por Trás.